Oi, boa noite a todos. A gente está aqui no programa, no podcast Entre Elas. Como podem ver, a gente mudou um pouquinho o cenário, está faltando algumas pessoas, vieram outras novas. Até a câmera mudou, que a Bruna olhou e se assustou do tamanho da câmera que nós tínhamos aqui. Mas é assim, a gente quer mandar um beijo bem grande para a Nádia. A Nádia teve uma intervenção cirúrgica, mas está muito bem, graças a Deus. E pronto, segunda que vem ela está aqui com nós. E a gente tem a Camila, que está acompanhando a gente hoje. É um prazer, Camila, de ter aqui. E a gente vai apresentar agora, a gente tem nosso convidado, o Gabriel Freire Munhoz. Boa noite, Gabriel. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bom. Bom, então vamos conversar um pouquinho com ele. A gente vai dar um bate-papo hoje, né? Saber um pouquinho de tudo e da nossa Brasília, que tem muita gente que não conhece, eu não conheço. E estou bem empolgada em conhecer e saber um monte de coisas de lá. Então é isso aí. Mas primeiro, antes que tudo, eu vou tirar um pouquinho da sintonia do nosso programa e eu vou fazer uma pergunta para o nosso Gabriel. O que tu gosta mais, vinho ou cerveja? Quando? O que tu gosta mais? De tudo um pouco. Vinho agora nessa época, né, nesse frio. Um vinhozinho, sempre bom também. Eu vim preparado para tomar vinho. Aí quando eu cheguei de Brasília aqui, tava 26, 27, 28, me enganaram. Te enganaram. Mas eu soube, assim, um passarinho me contou que tu gosta muito de um chopp, uma cerveja. Ah, sou o cara da cerveja também. Gosta muito. Então, vamos trazer o que o nosso Gabriel gosta para compartilhar hoje. Que maravilha! Vocês veem que não é nada programado. Não, aqui nada é programado. A gente sempre tem um vinho, um champanhe, hoje vamos ter chopp, tá? E vamos ver aí o que dá, o que a gente aprende, né? Porque eu bebo cerveja, mas não sei muito não sei se tu sabe, se tu gosta de ler o que tu vai beber, ou tu gosta de te informar, não? Teve uma época ali, quando eu morava em Porto Alegre, que começou por volta de 2013, começou o movimento de cervejeiro, né? Aí tu tinha cerveja, todo mundo querendo saber o que era uma IPA, o que era uma Weiss, o que era uma Witbier, e naquela época a gente estudava, mas hoje em dia... Gostava de todas. Exatamente. Isso é legal também porque é uma coisa que começou a mudar o cenário econômico do Rio Grande do Sul, né? Sim. Que a gente começou a ter... Eu trabalhei na Secretaria de Agricultura do Estado e lá a gente trabalhava muito com cervejeiros, porque é geração de emprego, né? Tu tem uma nova cultura, uma nova via econômica para lidar também, né? Que as pessoas pensam normalmente na cerveja, oba, cerveja, mas não. Né? Tu tem pessoas envolvidas, pessoas que estudam para conseguir fazer. E aqui a gente tem muito produtor, na nossa região aqui tem muita gente fazendo cerveja artesanal também. Tem bastante pessoas fazendo artesanal. Aqui em Livramento mesmo tem, eu acho que tem duas, né? Pois eu não sei se Dom Pedrito tem, então... Até mesmo Dom Pedrito tem cerveja. Bom, depois vamos experimentando e aí, vai abrir. E então, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores, o que vocês acham, antes de começar? Vamos sim. Bom, começa, Bruna? Inicio com a Madu, ali na Vasco Alves, da Paula, roupas, calçados. Tem o Instagram, @Madu Boutique. Brulé Semijoias, né? As semijoias que a Camila está usando. Hoje acho que vai dar pra ver bem, né, Camila? Acho sim. O Yuri's Free Shopping, tá toda semana aqui nos manda um brinde. Essa semana nos mandou um vinho, tá? Conditoro. A Zucker House da Sandrinha. Sandrinha, muito obrigada por sempre nos apoiar, todas as segundas. Zucker House é uma cestinha que hoje é o dia dos avós. E aí é especial, então. Parabéns a todos os avós. A Karen Morales, né? Nossa maravilhosa Karen, que nos deixa... A gente adora ela. Faz cabelo, faz maquiagem, tudo. Faz um milagre. Vocês acham? Sandra Brigadeiros, né? Sempre gentil e sempre participando desde o primeiro podcast. Que a gente acha ela no Instagram, no @SandraBrigadeiros. E a Karen também no Instagram, @Karen Morales, né? Makeup. Ela faz books também.
personalizados e dá aula de auto-make, né? Isso. É muito bom para pessoas que precisam todo dia andar maquiadas, saber alguma coisa de como se maquiar. Então, assim, ó, agora que tu falou de Dom Pedrito, tu veio de lá, né? Isso, natural de Dom Pedrito. E aí, conta um pouquinho assim da tua história, como é que começou, porque, o que tu escolheu estudar. Claro. A minha história, ela é gigante. Eu queria pedir só pra vocês que me mandem parar de falar aqui. Depois Sem eu começo, dúvida. eu não paro mais. Então a gente... Mas eu nasci em Dom Pedrito, né? Pra quem não sabe, eu posso contar que eu sou filho do Cláudio também? Não tem problema. Não. O pai foi pra casa pra Vamos assistir colocar na uma foto. televisão. Inclusive. Queria ver na TV. É coruja, né? É orgulho, né? É isso. Exato. E eu nasci desse coruja, então. Em Dom Pedrito, eu fui embora de lá, eu tinha uns 13 anos. Aí meus pais eram separados. Fui pra Capão da Canoa. Morei lá até os 18 anos. E aí fui começar a fazer faculdade. Comecei a fazer na Unicinos, né, jornalismo. O jornalismo eu acabei escolhendo, que foi uma coisa sempre natural para mim. O pai tinha jornal, quando a gente morava em Dom Pedrito, e tinha uma rádio do lado de casa, que era do meu padrinho, do Pacase, que também deve estar assistindo. E aí, então eu gravava vinheta pra rádio, eu tava sempre no jornal, escrevia coisinhas. Então, quando chegou na hora de fazer faculdade, vestibular, eu lembro, eu olhei pra minha mãe e falei, é jornalismo, né? É meio natural, é o que eu sempre fiz. Eu participava de programa de rádio lá em Capão, por 4 anos também. 14 anos comecei a fazer rádio. Então já estava na Já veia. estava no sangue. Exatamente, já estava no sangue, estava na mesa de jantar, estava tudo. Falar com o pai era... Tu trabalhava com ele ou não? Fazia algum trabalhinho com ele ou não? Não. Eu andava na volta. Eu lembro quando eu vinha visitar o pai aqui em Livramento, quando ele veio para cá, ele trabalhava no outro jornal. E eu ia para a redação com ele de noite, via ele digitando. Achava o máximo aquilo, digitando. Acho que era até na máquina de escrever. Acompanhei, exato. Então, quando veio a hora de escolher, foi uma coisa meio natural. Né? E o trabalho de jornalismo, principalmente na parte de reportagem, ele é instigante. Porque é aquilo, tu tem a possibilidade de estar em qualquer lugar da sociedade, sabe? Tu pode estar num evento, tu pode estar num momento trágico da cidade, tu tem acesso a tudo, né? Isso é muito, muito gostoso. Então foi isso, eu entrei pro jornalismo nessa linha. Foi direto para estudou em Capão da Canoa. Não tinha o curso de jornalismo lá. Não tinha. O mais próximo era São Leopoldo, na Unicinos. Sim. E aí eu não tava com dinheiro, eu trabalhava numa lojinha de skate na época e não tinha dinheiro para pagar tudo. Comecei a fazer uma cadeira em São Leopoldo. Então eu pegava um ônibus 2h30 para chegar no Unicinos. Estudava 2h30, que era uma cadeira só. Sim. 2h30 para voltar para casa. Então eu disse um monte de hora para fazer uma cadeira. E nesse meio tempo a minha avó, mãe do pai, a Maria Helena, meu pai e mais meu padrinho para casa e disseram, olha, a gente faz aqui um hub de coisa. E se tu vier morar com a gente, se tu voltar para a fronteira, a gente paga a tua faculdade. Eu estudei no Urcamp, de Bagé. Aí eu voltei para morar. Depois de anos fora, voltei para Dom Pedrito. Aí pegava um ônibusinho todo dia para Bagé. Ficou mais perto. Sim, exatamente. Tinha o jornal do pai também, o Ponte Verde, que era da família. Então conseguia já fazer alguma coisa. E fiquei lá até me formar. Fiquei até 2010. Aí em 2010 fui para Porto Alegre para tentar alguma coisa também. Fiquei 3 meses lá procurando emprego e consegui no grupo de comunicação Sinos. Ele na época era o segundo maior depois da Zero Hora, assim, porque pega toda Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, a região toda, hoje eles são em Gramado também, bem grandes. E é ali que eu comecei a carreira mesmo, né? Iniciou em Porto Alegre. Isso, em Canoas. Isso. E em Canoas, falando em Canoas, falaram que tu passou por muitas situações assim que ficaram marcadas para ti. De tudo. Sim. Como jornalista. Porque, conta assim, alguma para nós assim que. Agora, lá eu era repórter, né? Eu trabalhava como repórter. Comecei como repórter de geral e aí em pouco tempo tinha uma colega, ela não posso falar mal das pessoas, né? Não. Tá, uma colega fantástica, ela era muito boa, menina. Esse vai ter que ser, esse é com a abridora, Corona. E aquela ali? Um pouco das coisas que eu conheço. Ele sabe de cerveja. Essa aqui também não parece ser... não, essa aqui vai, ó. Foi? Olha aí. Convidado abre cerveja aqui, viu, gurizada? Toma. Não vai também. Não abre. Tem que ser abridor, só a gira. Mas a Corona abre sem. Não, essa aí é Precisamos bom. de um abridor. Não, Que eu tem... pego. Um dos meus conhecimentos básicos é a cerveja. Então, aquela ali tem certeza que é com abridor. Que é com abridor. Em Canoas, então, eu comecei a trabalhar com reportagem, né? Ela era de geral. Tinha uma colega que era da polícia. E no final de semana, quando um final de semana era dela e outro era meu, comecei a fazer polícia. Porque eu era mais novo, me botaram na maior roubada que tinha. Só que eu gostava de fazer.
Aí em pouco tempo eu já peguei a editoria de polícia. E fiquei 4 anos, acho que, editora de polícia, fazendo só tragédia, só tudo que tu imaginar. Ai, meu Deus. Tudo. Assassinato, acidente, enchente. Só que como eu sempre fui muito metido, eu gostava de fazer matéria especial também. Aí eu chegava com ideias diferentes. Por exemplo, uma vez a Ubra de Canoas começou a fazer a operação cardíaca. Começou com cirurgia cardíaca. E aí queriam fazer uma matéria, uma notinha, vamos fazer, dizendo que tem cirurgia cardíaca na Ubra. E eu, mas o que isso quer dizer para as pessoas? Tá, tem a cirurgia, mas o que é uma cirurgia cardíaca? O que, né? Como é que tu chega numa situação dessa de precisar operar o coração? O que tem que cuidar antes? Quanto tempo dura? Evitar chegar a isso, né? Exatamente. É bom. Aí eu fui pro hospital, achei um cara que ia operar e perguntei, eu posso acompanhar o senhor do início ao fim? Eu posso ir pro bloco e tal? Aí eu fui. Fui pra casa dele, depois fui pro bloco cirúrgico, fiquei 4 horas dentro de um bloco. Não deu nada no bloco? Não. Eu caio. Desmaiou? Eu vou. O máximo que eu fiz foi uma hora, eu encostei sem querer numa coisinha azul, que não podia. Ai, meu Deus. Aí falaram, encostou? Eu disse, não. Aí a enfermeira encostou sim, toca. Começou o batimento cardíaco, tudo aumentando. Tu bem quietinho. Não aconteceu nada, não. E aí tive que trocar, tiveram que trocar tudo, assim. Sim, claro, porque é uma situação bem difícil, né? Sim. Tá ali numa operação pra quem pode, não pra quem quer, né? Isso é uma coisa do jornalismo que eu acho gostosa. Ele te dá uma adrenalina diferente, sabe? Tu consegue. O que eu fiz de... Nossa, operação policial era outra coisa que tu falou em operação. Sim. Hoje em dia, com 35 anos, tu manda eu acordar às 4 da manhã, é difícil. Mas na época era um prazer, acordava às 3h30 da manhã, 4, para ir de madrugada para Canoas, junto com a polícia, para ir para uma operação policial, sabe? Que é isso, é a adrenalina que a profissão Sim, dá, né? sim. E aí eu fiz isso foram 4 anos da reportagem de polícia, 4 anos, foram 4 anos assim até. E eu tinha uma coisa na cabeça que era assim, antes dos 30 eu não vou ser da reportagem. Porque eu achava assessor de imprensa, eu agora vou falar da minha profissão. Sim. Eu achava que assessor de imprensa era uma pessoa muito acomodada. Achava que não tinha trabalho, a visão que eu tinha, depois quando eu mudei de lado, eu vi que não tinha nada a ver com isso. Mas eu não, assessor depois, quando eu quiser ganhar um pouco melhor. Porque era igual uma meta pra ti. Chegar a assessor ou não? Não. Eu achava Aconteceu. que era um caminho natural. Tinha em mente programado. Não. Aconteceu. Exato, não. E pensava assim, o que acontece? O jornalismo... Levava a isso. E é muito mal pago. O jornalista é uma profissão muito mal paga. Ai, que triste, Muito porque... mal pago. E trabalha. E trabalha demais. Eu lembro... E se arrisca também, porque... Sim, Muito. Nossa. Depende da... Já fui em troca de tiro. Isso eu ia te perguntar. Eu teve uma operação muito interessante, era de uma quadrilha de roubo de carro. E aí era a minha primeira operação. A gente tinha um fotógrafo, que já era mais experiente, o Clayton. E aí o Clayton me falou, olha, Gabriel, já vou te avisar, a gente vai na operação, tá tudo certo. Eu tenho uma filha pequena, eu não vou me arriscar. Tipo aquela foto de pé na porta, do cara batendo, eu não vou fazer. Tu não tem nada, mas Tu vai junto e assim, ó, eu só pra te avisar, minha parte, aí tu quer fazer a tua face, fica atrás de mim, não vai te arriscar, não sei o quê. Beleza. A gente chega em um bairro de Canoas. Quando começa o negócio, eu perco o Clayton. E eu penso, tá, vamos ficar atrás das viaturas, né? O cara, quando eu perdi o Clayton, quando eu vejo ele tá na porta. Porque a adrenalina bateu com o Ai, meu Deus! Aí eu olhei ele na porta, só que nisso eu me perdi, eu não sabia mais pra onde é que Claro. ia. Aí eu olho pra trás, são as viaturas, os caras com as armas na mão, e o muro, da onde poderia sair alguém, eles Sim. E eu no meio, eu achei que eu posso ficar aqui. Aí eu saí. Sim, no meio não dá. Exatamente, aí saí pra... Não, essa de várias. Uma outra vez, uma história muito triste. Uma menina foi assassinada pelo marido. Aí, mas acontece, né, infelizmente. E aí a família me ligou no jornal, porque o delegado me ligou, na verdade. Disse, olha, eu já pedi a prisão desse cara, que eu sei quem é, a gente tem as provas. Pedi 3 vezes a prisão do cara. E a mesma juíza não deu a prisão. Bom. Assim, eu tenho áudio, eu tenho tudo, eu vou te passar. E a família, eu convenci de falar contigo. Tá, combinei de falar com a família, aquela coisa toda. Aí quando eu liguei pro irmão dela, que era com quem eu ia conversar na casa e tal, ele me disse, ó, não vem com carro adesivado, não vem com nada que te identifique. Aí tá, eu fui com um carro de jornal, com motorista, parei 2 quadras antes, uma Vila Braba de Canoas. Ai, meu Deus. Com tudo na mochila, câmera, não sei o quê. E fui caminhando. Quando eu chego na porta, o cara me olha e diz, vem. Me pegou pelo braço, me puxou pra dentro de casa. Acabaram de matar um cara ali, na frente.
E eu fiquei, aí conversei com a família, eles falam todos muito traumatizados, muito. E eu pensei, tá, não devem ter matado ninguém, os caras tão nervosos. Então. Então. Quando eu voltei pro jornal, com matéria para fazer, liguei pro policial que estava cuidando do caso. Falei, cara, acabei de sair lá da casa. Ele disse, não, tu é louco? Eu, como assim? Mataram. Meu Deus. Eu cheguei, tipo, 1 minuto antes, eu acho. Sabe, da troca de tiro. Então, era umas situações assim. Mas é isso, é adrenalina que a reportagem te dá. E eu achava que eu não ia conseguir soltar isso para ir para uma assessoria de imprensa. E aí tu saiu de Canoas e foi pra... Exatamente. Eu estava em Canoas. Sim. E aí um cara que me incomodava para trabalhar com política, me incomodava, eu digo isso para ele, incomodava. É o Mário Augusto, que é prefeito de Dom Pedrito hoje. E é meu primo. Sim. Que tem que vir aqui, você tem que trazer o Mário Sim, Augusto. vamos trazer, vamos trazer. Ele deve estar olhando, ó, Mário, tu é... Vamos trazer, sim. Temos convidados. Né? Tem história, aqui ele tem história. Aqui ele tem. E aí ele me convidou uma época, tinha uma vaga para ser jornalista do Partido Progressista no Estado e tal. E eu não queria, não dava. Só que no mesmo tempo eu estava meio desgostoso já com o jornal também. E aí em 2014 começou a campanha, né, para governo do Estado, o Sartori, o Tarso para reeleição e a Ana Amélia Lemos que vinha para... Ela era senadora, estava no 4º ano, não perderia o mandato para concorrer, então ela concorreu para tentar o governo. E ele me chamou para as redes, para fazer as redes, e eu também fiquei meio assim, trabalhar com... Ainda estava achando que eram... Aí nisso, a Simone Leite, que foi presidente da Federação, uma empresária lá de Canoas, que eu conhecia, já tinha entrevistado a Simone, e não era política. Aí ela foi concorrer ao Senado, ali com a Ana Amélia. Eu disse, pô, é uma oportunidade, que eu não vou entrar direto com política, e não vou entrar naquela coisa apadrinhada, nada contra, né? Não, sim, mas não era teu objetivo. Exato, fala pra Simone, se a Simone achar, porque ela sabe quem eu sou, se ela achar que é interessante, a gente vai junto nessa. E aí foi isso. Aí eu entrei por causa da Simone, e era interessante que naquela campanha, como a Simone ainda não era um rosto conhecido, a estratégia era colar a Simone com a Ana Amélia. Então, todos os lugares que a candidata ao governo ia no Estado, a Simone tinha que ir junto. Ali eu fiz uma amizade com todo o pessoal da Ana Amélia, né? E aí... Já me atrapalhando na história. Aí, enfim, aí fizemos a campanha. A Simone não ganhou, né? Enfim, ganhou o Lazer, que agora renova o mandato. É isso, o Lazer ganhou a eleição aquele ano. 8 anos já, gente. Que loucura. Tô ficando velho. Aí... Estamos... Ele é um guri. Não, ele é um guri mesmo. Mas 8 anos é muita coisa. É, passa rápido. Passa rápido, né? Os dias passam rápido. Exatamente. Assim como passou rápido naquela época, porque aí em pouco tempo começou o governo Sartori. Sim. Sartori ganhou. O PP entrou no governo Sartori. E aí eu fui conversar com alguns deputados que eu tinha conhecido na época. Conversei com Pedro Westphalen, que está até no hospital agora por causa da Covid, está se recuperando, está bem mal. E com o Hernani Polo. Que... O Pedro é um querido. É um querido. Pessoa fantástica. Pessoa fantástica. Demais. E o Hernani Polo, que foi indicado para ser secretário da Agricultura, né? Era o secretário. Aí fui conversar com o Hernani, conversei com o Farina, que era o jornalista dele. E aí acabei entrando na secretaria fiquei entre transportes e agricultura, acabei entrando na agricultura. Né? E ali, trabalho maravilhoso, porque eu tive a oportunidade de conhecer um Rio Grande do Sul que eu não conhecia. E aquela adrenalina que eu achava que era só da reportagem, não. Ela tá em tudo. Mas tu moravas em Canoas. Não, eu morava em Porto Alegre. Já em Porto Alegre. Como é que era a tua vida em Porto Alegre? Maravilhosa. Minha avó tinha um apartamento que era perto da Cidade Baixa. Na frente da... Agora eu sei por que ele tá dizendo que era maravilhoso. Um bairro boêmio da cidade. Eu sempre fui um cara muito... A gente vai pro lado da chinelagem já. Não tem problema, eu posso ir. Não tem. Queria pedir só para algumas pessoas desligarem o celular, que a partir de agora não precisa. Eu sempre fui muito boêmio, sempre gostei muito de noite, de música, sempre toquei. E aí ali eu me realizei, porque eu vinha daqui, né? Da minha época, pelo menos, não tinha muito atrativo. Mais fechado, mais quieto, mais... Continua Dom Pedro. Que livramento também. Perto. Pois é. Não, melhor que Dom Pedrito, eu acho. Melhor que Dom Sem Pedrito. dúvida. Dom Pedrito era uma coisa complicada. Assim, né? À noite eu não E tu ficou quanto tempo em Porto Alegre? Eu fiquei 6 anos. E aí foi para Brasília. E aí fui para Brasília. Aí eu vou apresentar agora, de novo, tá? É o assessor da senadora Cátia Abreu. Ele vem direto de Brasília. Agora eu vou te apresentar a pessoa. Exatamente. Agora. Aí tu foi direto trabalhar com ela ou não? Não. Lembra que eu falei que eu conheci o pessoal da Sim, da equipe da Ana Amélia, sim. Aí acabou a campanha, eu fui trabalhar com o Hernani, né? Nesse meio tempo com o Hernani,
trabalho maravilhoso. Beijo, Hernani, sabe? Era fantástico, assim, o trabalho com eles, pessoal de boa, a gente viajou o Rio Grande do Sul inteiro. E aí, nisso, um dos jornalistas da Anameli, o Pietro, que eu tinha conhecido, acabou saindo. E o Renan Arraes, que até há pouco era assessor do Eduardo Leite agora, acabou de sair. O Renan me ligou, falou, cara, tu não quer vir para Brasília? Abriu uma vaga aqui no gabinete. Meu Deus. Falei com o chefe de gabinete, com o Marco Aurélio, ele se interessou, ele disse que lembrou de ti, gostou do teu trabalho, vamos falar com a senadora. Aí eu, pô, cara, legal. Aí desliguei o telefone, não vou para Brasília. O que eu vou fazer em O que eu vou fazer em Brasília? Que loucura! Eu tinha ido 2 vezes a Brasília, a cidade mais feia que eu já tinha visto, porque eu fui nas secas 2 vezes. Então, aquela grama extremamente amarela, cidade muito grande, eu, que é isso, gente? Não vou. Aí liguei pro Cláudio Munhoz, não sei se vocês conhecem. Não, a gente não conhece. Um rapaz calmo. Boa gente. Dizem que é boa gente. Dizem que é muito boa gente. Aquele guri quando crescer vai dar uma vai. Liguei pra ele e falei, pai, pois é, me ofereceram, mas eu não vou e tal. Meu salário era bom, eu morava num apartamento que eu gostava, aí eu já não tava mais na cidade de baixo, porque eu conhecimento. Eu já só ia visitar. Não, tava pertinho. Tava pertinho. E aí falei, pai, não vejo por que ir. Ele disse, não, você tá pensando com a tua cabeça do momento, tá, mas eu vou te falar, vai porque tu não tá entendendo o que é, tu não tá entendendo que cargo é, que órgão. A dimensão do que tu ia enfrentar naquele momento. Exatamente. E realmente foi. Loucura, e assim, foi naquele momento. Porque, e até eu gosto de brincar, que eu tinha vontade de viver um momento histórico do país, sabe? Em algum momento da vida. Eu não aguento mais momento histórico. Porque eu cheguei no início do impeachment da Dilma, sabe? Eu cheguei. Claro! O bicho, cara, sabe? Tudo. Uma loucura! Todo impeachment. Sim, todo impeachment. E ali, coisas que eu não teria vivido aqui, sabe? Tipo, que eu, aqui no Rio Grande do Sul, que acabei vivendo lá. Aí o Dr. Cláudio disse assim, vai, tu foi. Exato, eu falei, não, então tá, ele tá falando. Sim, mas é uma experiência. Exatamente. Mais experiente. Mais experiente, não pode chamar de... Não pode, tu viu só? Tu viu? E aí, como foi essa Brasília? Te acolheu? Foi demais. Sentiu bem? Demais. Primeiro foi uma loucura, porque quando eu liguei pro chefe de gabinete, falei, tá, e aí, quanto tempo eu tenho? Ele, cara, tu consegue chegar aí semana que vem? Aí eu, não, eu tenho que sair do emprego, eu tenho que arrumar as coisas, eu tenho que achar onde morar. Aí em 15 dias eu mudei de vida. 15 dias eu arrumei tudo, entreguei o apartamento que eu morava, vendi o que tinha que vender. Em 15 dias, 2 semanas, eu tava lá em Brasília. E eu lembro que eu tinha uma visão de Brasília completamente diferente do que realmente é. A gente tava falando de cerveja, brincando, assim, né? Quando eu cheguei, eu pensei, bom, essa cidade aqui o pessoal não vai em festa, não tem bar, não tem... A pessoal... noite de Brasília. Deus me livre! É um lugar sério, né, gente? Mas diz que é a cidade mais boêmia que tem. É bem possível. Diz que é a cidade mais boêmia. São Paulo, né? Não, diz que Eu é... acho que São Paulo e Rio de Janeiro entram ali, né? Mas Brasília tem... Porque São Paulo e Rio de Janeiro tu tem uma extensão de horário. Brasília, ela acaba muito cedo. E aí como é que funciona? Acaba cedo e você sai em grupo, no mesmo grupo do trabalho, saem, não saem, vão pra casa? Como é que funciona essa parte do entrosamento? O que é muito cedo? Pra acabar? Porto Alegre também. 1h acaba. Exatamente. Aqui começa Aqui o começa. né? Mas é uma coisa muito gostosa. E aí do né? trabalho lá acabava que horas? Depende muito. Claro. Muito. Na época do impeachment, por exemplo, que a Anamélia, aí eu fui trabalhar com a senadora Anamélia. A Anamélia, ela foi vice-presidente da comissão do impeachment. A comissão do impeachment, o que era? Um pouco o Senado. É que nem a CPI da Covid. Sim, da hoje. Covid. É a mesma coisa, só que tá jogando pro outro lado. Mas é a mesma coisa. E ela era vice-presidente. E ela assumia a presidência muitas vezes. Então a gente ficava... Nossa, quando tinha depoimento bom, forte, a gente entrava 8 da manhã, saía 2, saía 3 da manhã. Ia pra casa, escovava os dentes, tomava um banho, tentava dormir um pouquinho e voltava. Era essa a rotina. No dia da votação... Não tem. Exatamente, não tem. Não tinha. Isso, nunca sabia o que ia acontecer. Exato. De vez em quando acontecia de tu conseguir sair 10 da noite. Era um milagre. E no dia da votação do impeachment da Dilma, a gente dormiu no gabinete. Dormia, revezava. Um ia para o plenário, o outro dava uma dormidinha, acordava, ia para o plenário, o outro voltava, era assim que funcionava. E a rotina de horário depende muito do gabinete, sabe? Hoje, ali com a Cátia Abreu, a gente tem um gabinete um pouco mais tranquilo, porque a forma dela de trabalho é diferente também.
né? E aí, e também a que tu perguntou dos bares, vai com colega, não vai com colega? Vai muito no gabinete. No primeiro gabinete que eu tava, era um pessoal que não era tanto da boemia. Nesse segundo tem alguns. Então é isso, sexta-feira, fim de tarde, vai para um barzinho. A gente tem a orla lá do Paranoá, do Lago Paranoá. Ela foi revitalizada há alguns anos, então é muito bonito. E é um lago artificial, só que é gigante. Não vou falar que é mais bonito que o Guaíba, senão vou apanhar aqui. Sim. Mas é. Então tem bons restaurantes ali, tem tudo, tem culinária italiana, tem culinária... É que Porto Alegre não usa a orla do Guaíba. Diz que agora vai começar, agora né? tem 2 ou 3 bares lá que... Mas o lado mais bonito de Porto Alegre não é utilizado. Exatamente. Não é utilizado. Então a noite é bem aproveitável lá em Brasília. O dia, né? O dia. Porque no final de semana o pessoal sai cedo, vai umas 2, 3 da tarde pro bar, ou vai almoçar. E aí, exatamente, aí começa tudo. Inicia cedo. Eu digo, e começa. 12 horas. Sim. Se vai pra almoçar meio-dia, sai de lá meia-noite. Existe possibilidade. Eu ia gostar mesmo. Quer mais do dia, Paulo? Eu ia gostar. Das 2 quando começava as 2, eu ia gostar. Mas é legal, né? Porque tu sai do trabalho, vai ali, curte um rap, tá? Não, às vezes a gente até tá aqui trabalhando e diz, vamos sair sexta, tá? Vamos sair, a gente vai embora daqui às 7, vamos sair 8h30. Aí se liga, não dá, não vamos sair. Não, melhor sair do trabalho direto, passar junto, descontrair e voltar pra casa. Sim. Porque é o melhor mesmo, a gente que não tá acostumado a isso aqui, né? Claro. Mas eu acho que agora... Quando eu vim pra cá, o meu objetivo era montar um bar tipo esse aqui. E aí todo mundo me Não dava. Bruna, não vai dar. Aqui o pensamento é outro. Claro, vai pra se casa. adaptar ao que é. Eu não saio mais, entendeu? Sim. Eu não vou sair mais. É difícil. E eu gosto mais desse ritmo. Sai do trabalho, vai, sai menos. E é como tu falou, a tua ideia de montar um bar, que a cidade tem que te oferecer isso. Né? Se a cidade não te oferece... Claro, sem dúvida, não adianta. De... Vai ficar sozinho o bar ali sem nenhum tipo de... Eu vou falar só de um patrocinador que a gente não falou, que é a Cicobi. Fique à vontade. Cicobi. Cicobi, que ela veio faz um mês, né? Eu acho que um mês e meio, né? E ela decidiu compartilhar todo o seu patrocínio com todas as redes sociais, com os 2 jornais que tinha, as rádios, tudo. Não ficou só com uma. Foi muito bom. E a gente tem que agradecer que ela é a nossa patrocinadora aqui. Muito obrigada, vale a pena ir até lá, abrir uma conta, tem muitas vantagens. Conhecer a gente. As pessoas são muito assim, são acolhedoras. Até quero falar que o Roberto Piveta é meu grande amigo, querido, de anos. Toda a equipe é santanense, né? Todo Exatamente. mundo eles contrataram daqui. Então, fica ali na Vasco, na frente. Quase Andradas, né? Vamos fazer algum sorteio? Eu acho que é com a Bruninha, né? Podemos fazer? Qual tu quer fazer? Vamos fazer do Yuris? Fazer da Zucker. Da Zucker? Fazemos da Zucker. Não, na verdade, eu acho que o da Zucker é pra gente entregar na quarta-feira. Então nós vamos fazer depois. Nós tá. vamos fazer depois. Fazemos do Yuris. Gabriel que vai... Vamos fazer uma pergunta, alguma palavra que tu acha que as pessoas podem responder, tanto no Insta como no Face, né? Isso. Pra ver quem ganha. Vamos lá. Não, tu contou tanta coisa, tu acha difícil? Eu não acho difícil, eu já tenho um monte de palavras aqui pra... Tá, e aí como é que funciona? A primeira pessoa que responder... É a que ganha, isso. Aí tu faz a pergunta ou faz uma palavra. Responde pelo Face ou pelo Instagram. Entendi. E aí o Gabriel tá ali e ele fala quem ganhou. Tá, Gabriel então... não, Gabriel. O Gabriel, o Joaquim, desculpa. É uma Gabriel faz a pergunta. Eu não sou muito boa para nomes. Sim, é o vencedor. Bom, a gente tá falando de Brasília, então vai uma sobre Brasília. Brasília é conhecida como a cidade do... Só achar Tchan. É bem fácil. É bem fácil. Enfim, pode ser? Pode ser. Então, pode ser, Bruna? Pode ser. Eu já ia falar. Porque é o mais difícil eu consigo, né? Só Não. Eu acho que muita gente não sabe. Pode repetir aí, de repente, pessoal. Pergunta. Beleza, então é muito simples, gente. Tudo bem. Brasília é conhecida como capital do Brasil, como um monte de coisa e tal. Mas ela também é conhecida como a cidade do...
e aí eu vou E aí? deixar, né? Tem a Olha, ver é com um Brinde do vinho do Yuris. Yuris, hein, vinho do gente? Contitor. Yuris, vinho do Yuris. Contitor. Tá valendo vinho do Yuris. Ai, por favor, alguém, minha mãe, vai lá. Ela não bebe vinho, né? Mas nós bebemos. Nós bebemos, por favor. Bom, vamos continuar enquanto não sair, né? Faz dos Upers também depois. Silvia Moraes colocou Oscar Niemeyer. Não. Peraí, vou dar mais Tá. uma dica Eu então. Assim. entendi. A Brasília vai ser cidade de muita coisa. Sim. É minha, por exemplo. É. Eu moro lá, cidade do Gabriel. Né? Mas não, em relação ao seu. Vai ficar muito fácil. Como é conhecida a cidade? Isso, exatamente. A cidade é conhecida por ser uma... É. Não, também não. Não, peraí, vamos mudar. Tá, vamos mudar, vamos que isso aí mudar. tá. Isso aí tá muito. Tá dando muito... Exatamente, deixa eu ver aqui uma outra coisa. Beleza. Vocês vão ter que pesquisar, essa é difícil, Bueno. tá? Vão pra Tá. internet, mas não tem muito mistério. Seguinte, Brasília foi desenvolvida lá por Oscar Niemeyer e Lúcio Costa, dois caras inteligentíssimos, e ela tem um formato nas ruas que é só dela. Para tu acessar de uma rua para outra, tu tem que acessar seria como um viaduto, seria como uma ponte, mas tem um nome específico. Vamos procurar na Se internet. jogar no Google, acha. Tu tem que acessar para tu conseguir ir de um eixo para o outro, por exemplo. Tem que acessar vai achar uma palavra. Tá, mas agora a gente quer saber. Tá, agora- É conhecida como a cidade do... Do avião, gente. Ela tem um formato. Eu ia falar outra coisa. É difícil. Agora vamos esperar a ganhadora e eu vou continuar com outra coisa. O Jorge Luiz colocou como asa. Não. Pra chegar na asa, tá? A Brasília tem asa sul e asa norte. Pra chegar na asa, tu vai ter que pegar o eixão ou o eixinho. Pra tu entrar no eixão ou no eixinho, tu acessa pela... É isso. É uma coisinha que só tem Brasília. Só tem Brasil. Só tem Fala, Brasil. Paula, enquanto o pessoal tenta. Vamos, enquanto o pessoal tenta aí, vamos falar outra coisa. Brasília também é conhecida como uma das cidades... como uma das cidades do divórcio. Diz que é uma média, é uma das que tem maior média de divórcio. Já encontrei umas eu achei que era isso. Cidade do divórcio? Não sabia. É. Muita gente vai pra lá por causa do trabalho, então de repente chega lá e se divorcia. Pode ser. Ela representa mais a média do Brasil. Não sabia disso. Não vou Representa. casar em Brasília. Eu ia te perguntar, tá casado? Não. Vou casar na cidade do divórcio. Não, é impossível, né? Tu vai ter que, em algum momento, tu vai ter que levar a esposa pra lá e aí que vai fazer... E aí quando vem divorcia, né? E aí me conta, e nas saídas? Não era conhecida assim? Tu não sabia que Brasília era conhecida como isso? Eu estava no início, que era o seguinte, quando eu me dei conta que eu estava em Brasília, que não ia ter como sair, não ia ter nada, Sim. eu lembro que eu abri o site o Skyscanner, que é um site para buscar passagem de avião, e comecei a olhar, tipo, o preço de passagens por o Brasil inteiro, porque lá a gente está a no máximo 3 horas de avião, de qualquer canto do Brasil. A gente está no centro do país, então é muito fácil para ir conhecer outros sites. E eu peguei e tracei, eu vou conhecer o Brasil inteiro enquanto eu estiver aqui e tal. Só fui a Salvador, bebi todo o resto, a cidade é maravilhosa. Todo o dinheiro guardado para viajar, Acabou transformou em todo. cerveja. Em cerveja. Exatamente. Que bueno. A gente aproveita igual, né? Claro, É bem aproveitado igual. Gabriel, fala um pouco da tua rotina, assim, como é que é o teu dia a dia? Sim, hoje mudou um pouco por causa da pandemia. Hoje, há 2 anos mudou bastante, né? Sim. Mas eu trabalho no gabinete fala sério agora. No gabinete da Agora é Dona Abreu. importante. Eu faço parte da comunicação, a gente tem uma chefe de comunicação, que é a Priscila Mendes, uma amiga do peito, querida demais. Sim. E aí somos eu e ela fazendo a parte de rede social, cuidando de entrevistas, mas eu também dou uma auxiliada, né? E fazendo, como chama aqui, o costado, né? Para senadora, quando precisa ir a plenário, quando precisa ir à comissão. Né? Na época da Ana Amélia eu ainda tinha um pouco mais de atribuição. No final eu fazia até discurso. Isso eu ia perguntar se fazia algum discurso para entregar para elas fazerem Sim, na hora o que a gente fazia era assim, ela não gostava de discurso pronto, porque jornalista, né? Ela trabalhou aqui 30 anos na RBS, então ela é a melhor pessoa que eu já vi para gravar um vídeo. Ela chegava, senadora, a pessoa está pedindo um vídeo de 1 minuto, quanto tempo eu tenho? A senhora tem 59 segundos, ok. Aí eu loucura, começava, né? e quando eu dava 59, ela parava. E eu ficava assim, gente, perfeito, era um timing assim de É quem que estava ela nasceu acostumado. pra isso, né? Exato. Ela é Ela. Então, no caso dela, não dava para fazer discurso. O que a gente fazia?
ela sempre subia para o plenário às 2 da tarde. 2 da tarde é a hora que começava e ela gostava de chegar lá para discursar. Então a gente pegava as notícias principais que tinham a ver com coisas que ela defendia, sabe? Eu pegava todas as notícias que podia, imprimia, grifava o que eu achava interessante e o nosso gabinete, ele ficava no andar de baixo no Senado. Tinha que caminhar um corredor inteiro, subir uma escada, caminhar mais um corredor para chegar no plenário. E era nesse tempo que a gente construiu o discurso. Então a gente ia... Que loucura. Exato. Exemplo, eu lembro de uma vez que o Lula deu uma entrevista para a Folha. O Lula estava preso. Tava preso. Então era uma coisa, quando ele dava entrevista, estava preso, foi a Mônica Bergman que fez a entrevista. Então quando ele dava entrevista era uma coisa diferente, né? Claro. Aí eu acordei aquele dia, acho que umas 7 da manhã, que eu sabia que ia ser entrevista. Acordei de pijama ainda, comecei a grifar, pegar todos os pontos que eu achava que ela podia bater, né? Bater, comentar, argumentar sobre a entrevista do Lula. Aí fui pro Senado com aquilo tudo na mão. E esperando se ia rolar algum outro assunto e tal. Era uma quinta-feira, então a sessão era de manhã, foi isso. Por isso eu acordei tão cedo. E fiz tão cedo. Aí a gente foi pra sessão. E aí, no meio do caminho, dizendo, senador, o Lula falou isso aqui. Tá? Isso aqui que ele falou não é verdade. Isso aqui é interessante, a senhora pode falar. Isso aqui ele falou, isso aqui pro Rio Grande do Sul é interessante, não sei o quê. E ela é muito inteligente, ela sempre foi muito inteligente. Então ela já lembrava de algum assunto. Ela dizia, lembra que em 1992 aconteceu não sei o que? Deus! Sim, lembro. Tinha 6 anos. A senhora está dizendo, ela não é. Pesquisa aí. Ela adorava fazer isso. Pesquisa aí. Aí para ver se era 92 mesmo. Aí eu pesquisava e sempre acertava a data. Eu era, senador, 92. Não, viu? Pronto. Então a gente fazia. Teve um dia, se eu estiver falando demais, vocês sabem. Não, pode falar. Bruna, acho que eu tô falando demais. Não, eu ia perguntar como é que é o clima lá dentro. Como é que é o clima lá dentro do Senado? Dentro do Senado, depende muito do momento, assim. No plenário já vi climas quentíssimos, quando tem uma discussão mais forte, né? Sim. Aí o plenário pega fogo, já vi senador chamando outro senador de drogado. Nossa. Sabe? E aí, nesse momento, vocês, eles fazem tipo alguma pausa e conversam com você, conversam com vocês, voltam ou não segue aquela briga, aquela coisa? Não, no plenário do Senado, que agora tá sim, tá diferente, mas sim. como é que sempre foi? Ele é um U, né? Sim. É um U. No meio do U estão os senadores. Sim. No canto daqui da entrada ficam os jornalistas. Os jornalistas. E nós, assessores de imprensa, ficamos lá. Do outro lado é a tribuna de convidados e é onde ficam também os assessores parlamentares. São fundamentais, são os caras que sabem o regimento do Senado, que sabem tudo que é lei de core salteado e tal, né, para o senador poder discutir com conhecimento tal assessor lá. Então a gente fica ali de olho no assessorado. Ele te avisa, ele faz sinal se precisar que tu venha, aí tu entra no plenário. Às vezes não pode entrar no plenário, que é um cara chato por vezes, ele tem que conversar com os policiais legislativos para tentar entrar, sabe? Ou tem que chamar o senador até o cercadinho. E é assim que a gente faz para ter essa... Né? E nas comissões, que hoje em dia a CPI da Covid é uma comissão, né? Ela acontece na comissão, aí é mais tranquilo, tu consegue entrar. E é isso, o senador chamou, já aconteceu coisa muito engraçada, tipo, comissão, são várias cadeiras, que nem, pensa na CPI da Covid, aquilo ali. Agora pensa no cara do meu tamanho, que não sou magro e tal. O senador senta no meio. Tem que passar por trás das cadeiras de todos os senadores, passando a bunda na mesa dos outros. Que isso Desculpa. Isso a Globo, isso ninguém mostra. Ninguém mostra. Tu passa, cuidando para não bater na xícara de café. Nossa, gente. E agora botaram essas divisórias por causa da Covid, que eu não sei se não tá pior, não precisei ainda. Não, mas era uma novela. Aí chega, tem que falar baixo. E aí quando tu chega, se tem um senador falando atrás, tem que te dar conta para tu te abaixar. Porque senão tu aparece na TV e o senador tá falando não. Então, nossa. É muita coisa. É muita coisa. É muito detalhe, né? Que é outro mundo, né? E tem aqueles... tu trabalha com a Cátia Abreu, mas tem aqueles senadores que não... o assessor fala alguma coisa e ele fala totalmente diferente do que... Deve ter, né? E o assessor deve ser pegado... Meu Deus, tudo que eu falei, ele não falou nada do que eu disse. Sempre. Não, o mais comum é porque assim, tu não é dono da verdade, não, tu é assessor, né? Claro, mas e por alguma coisa tu tem esse lugar, né? Claro, pra assessorar. Claro, mas é naquela coisa, tem gente que pessoaliza. Eu não pessoalizo, porque assim, tipo, eu penso, quem tem o mandato é o cara. Ele. Não sou eu. Eu vou lá e digo, pelo que eu vi, pelo que eu estudei, pelo que eu li, o caminho pode ser esse aqui. Se a pessoa diz, não é, beleza, né? Não é o meu mandato, né? É a pessoa, ela que é. Aí não tem mistério. E o mais legal é quando discutam, sabe? Né? Assim, quando tu consegue. Eu volto para a América, porque está no Rio Grande do Sul. Sim, claro. Mesmo, né?
E uma vez teve uma situação muito interessante que a Ana Amélia, o Lula tinha vindo para essa região aqui, foi a Bagé, e aí jogaram pedras no ônibus do Lula. Jogaram pedras, tá, aquela coisa toda. Em Santa Maria, e aí os bagienses, principalmente os pecuaristas, receberam ele e levantaram ele para mostrar e tal. E ela, quando foi para uma convenção do PP, comentou, deu parabéns para os bagienses que estavam com ele na mão lá esperando o Lula. Isso virou uma polêmica, isso foi num sábado, se não me engano, porque disseram que ela estava defendendo que batesse de terreiro no pessoal. O pessoal lá de... Exato. Os senadores lá de cima, que não conhecem o reino, não sabem o que é, não sabem que um gaúcho está no campo, ele levanta o reino para cumprimentar a coisa. Né? Ou só para assustar o cavalo, mas não vai bater. Não sabe do cuidado que um cara no freio de ouro tem com o cavalo. Começaram a dizer como era na escravidão. Que se levantava o laço e não sei o quê. Aí, e nesse episódio, para minha tristeza, o meu colega, que era superior a mim, o Renan, e o chefe de gabinete não estavam em Brasília. E aí ela chegava na segunda-feira e estava só eu. Falaram, Gabriel, é contigo, ela tem entrevista no Gaúcho Atualidade às 8h30 da manhã e é isso. Se resolvam aí o que vai ser. E eu, meu Deus, aí acordei cedo também, nem dormi essa noite. Sim, nem dormiu. É muita responsabilidade. Exato. Quando ela chegou, aí eu fiquei pensando, tu nunca sabe também qual é o temperamento da pessoa. Por isso. Porque a gente fala muito de político, a gente bate, porque a classe política ela foi se deteriorando ao longo do tempo. Só que às vezes a gente esquece que é um ser humano ali, né? A sociedade tudo bem que não pensa, mas tu que trabalha junto tem que saber. Então, E tá com baixa pressão, e tá com problema, exato. Então tu tem que entender sempre. É difícil. Sabe? Que a pessoa vai estar ali, tipo, ela tá representando milhões de pessoas. Claro. Né? O casamento era 3 milhões de votos. É muita coisa. Então tu entende, e eu lembro quando ela chegou de manhã, bom dia, o que eu tenho que falar? Ai, meu E eu beleza, vou conseguir falar e tal. Claro. Aí eu peguei, falei, senadora, primeira coisa, eu peguei seu discurso, a sua fala, escrevi inteiro, tá aqui, ó. Eu só quero que a senhora leia e me diga onde que a senhora defende a violência aqui. Onde que a senhora mandou bater em alguém. Aí ela pegou, leu, ela disse, não falei. Fique nisso. Falei, é isso. A senhora não pegou, só que as pessoas, por maldade, vão lá e vão pegar pelo outro lado. Foi a interpretação e também maldade, né? Exatamente. Então, isso foi um caso que deu muito certo. Que aí ela falou, e no Gaúcho Atualidade as pessoas conhecem ela fez o Gaúcho Atualidade, né? Por muitos anos, na época do André Machado. Então, deu super certo, seguiram conversando, não ficaram batendo na terra. Não, e tu te sente bem também, né? Meu Na Deus, hora, eu tava deve ser uma coisinha eu fiz, ela defendeu e deu tudo Sim, certo. Eu arrumei o problema, porque ela tava num problema, né? Claro. E tu arrumou ele. Exatamente. Ajudou a visualizar o problema e ver que ela não tinha feito nada errado também. Exatamente. Mas é bom pra ti porque tu olhou e disse, puxa, olha isso que É um eu... mérito teu. Claro. Exato. E é o tipo de coisa que assim, a gente faz e fica quieto. E que às vezes não reconhecem, porque não estão vendo o Gabriel que resolveu, que ajudou e que resolveu o problema, né? Foi ela que defendeu e saiu certo, ó. Mas tu não aparece. Então eu acho que isso aí também é bom pra ti, mas tu fica aí, né? Sim. Não, mas é quando a gente vai para trabalhar Já com sabe a que é pessoa, assim. Sim, e vai muito do perfil, né? Claro. Da pessoa. Eu sempre entendi isso. Tem assessor que acha que não, que quer aparecer mais que o Claro. assessor, aí não dá certo, você não tem condições, Sim. né? Você tem que saber o que tu tá fazendo, mas O trabalho. Pode Exatamente. falar, Joaquim. Ó, Joaquim. O Alguém? pessoal tá meio tímido nos comentários só agora. O Jorge Luiz colocou o entorno e Não. a Luciana colocou o rodoviário do plano piloto. Não. O entorno são os bairros da volta. Não, pega. Rodoviário pelo piloto seria para chegar em Brasília. Não. Se tu vai acessar um. Tá difícil, gostei Pode, dessa. pode. né? Ai, Se precisar, um outro. Eu vou procurar. Por exemplo, se tu vai acessar o eixão, tu pega a. Se botar isso no Google, vai aparecer, eu acho. Então, É. Acho que nós Senão a vamos gente muda, beber não esse tem vinho, problema. nós. Hã? Dias. Assim, vou tá procurar mais- no Google e pegar o vinho. Sim. vamos responder Vamos responder e vamos beber o vinho com a É só procurar no Google, gente. Vamos mais O rápido. Dr. Google sabe tudo. Se precisar, a gente muda também, não tem problema. Mas eu acho que não. O que acha? Não, acho que vamos continuar dificultando. Vamos, né? É. Senão Qualquer sai coisa tudo eu dou muito uma sílaba depois rápido. por Sai caso. tudo sempre rápido. A Cristina colocou Zebinha. Zebrinha é o nome do ônibus, não também. Ai, meu Deus. Não, quase. Foi pertinho, mas não. A Cris e a Silvia. Olha a Cris. Foi Ó, a a Cris? Cris. que comentou ou foi a Silvia? Comentou agora. A Cris comentou agora, a Silvia comentou anteriormente. Tá. São as
assíduas no nosso. Cris, E a segue Luciana no também. diminutivo feminino, Cris. Ó, Segue no diminutivo feminino. ele tá te ajudando. Tá? Só é outra palavra, isso. Zebrinha, ela disse. Não. Zebrinha. Zebrinha é o nome de um tipo de ônibus que tem lá. Que é uma lotação, eles chamam lotação de zebrinha. E como Assim é que como- foi tudo isso com o Covid? Como é que tu passou toda essa etapa foi. do Covid? O 2020 eu fiquei trancado no apartamento. Ai, Eu meu morava num Deus. apartamento de um quarto lá. Eles não tinham muito pra onde ir, né? Eu não tenho família lá, tenho só meus amigos. Tu não vai ficar indo pra casa de... O Jorge Luiz colocou perimetral. Não. O eixo perimetral é uma rua. Pra entrar no eixo perimetral, tu precisa acessar O diminutivo Exatamente. de Zebrinha. Não, o diminutivo de um substantivo feminino. Tá? Ah, no Assim, ó, substantivo exatamente. feminino. Ah, tá. Que não é zebra. Não é zebra. Não é zebra. Mas também termina. Silvia Moraes colocou agulhinhas. Não! Que é isso, Silvia? Vai chutar agora, Silvia? Bota no Google. Não é agonia. Mas tá no caminho, Desculpa, o que tinha perguntado? Do Covid. Ah, sim, não, aí foi isso, eu fiquei em casa, né? Fiquei 6, 7 meses em casa, se não me engano. De março até setembro, Trabalhando de casa, Trabalhando de casa. fazendo tudo em casa. tudo em casa. Exatamente, tudo em casa. Aí lá tem o Pão de Açúcar, rede de mercado, que tem um aplicativo maravilhoso. Então eu fazia mercado em casa também. Faço até hoje, eu não piso mais no mercado, só faço pelo aplicativo. Então eu não saía. Foram 6, 7 meses engordando, fazendo tudo que é receita que tu possa imaginar. Bebendo tudo. Bebendo tudo, comendo tudo também, assim, tocando muito também, virei um mestre Cuca na história toda. Eu ia perguntar até a tua rotina pessoal, assim, como é que é? Então, tu gosta de cozinhar, culinar? Sim, adoro cozinhar. Aí quando eu não tô trabalhando presencial, eu faço minha comidinha em casa. Eu acho que o Cláudio gosta também de cozinhar, né? Gosta também. A Nádia sempre diz que ele gosta. Exatamente. Aliás, podia ser hoje, né? Estamos todos esperando, né? Não, mas Até aí- amanhã a gente dá uma liberdade até amanhã para fazer um. Amanhã ele tem um roda de conversa. Ah, não, então não, depois. Mas Quarta? Quarta. Aline Coelho tesourinhas. O que a Aline Coelho ganhou? Um vinho. Aí, ó, isso aí. Parabéns! Boa, Aline. Parabéns! Como o nome dela, Joaquim? Aline Coelho. Aline Coelho, parabéns. Só vir retirar aqui, tá? Das 8h30 ao meio-dia e das 2 às 5h30, 17h30. General Câmara 1267. Isso. Show de bola. Tesourinha, Guri. Tesourinha. Só pra você saber como é que funciona. Brasília, ela é feita com a imagem do avião, né? Sim. Então ela tem 2 bairros majoritários. Bairros majoritários, asa sul e asa norte. Asas do avião. Sim. Né? O que seria o corpo do avião, onde a gente senta, as cadeiras e tal, elas são o eixo monumental, que eu acho que o amigo falou lá. Sim. Tá? Que é onde está o Congresso, onde estão os ministérios, tá tudo ali, certo? Tu trafega na asa sul e na asa norte por uns eixos também, que são grandes rodovias de 3 faixas, tá? São 3 rodovias de 3 faixas. Para tu sair de uma e entrar na outra, não tem esquina que nem aqui. Não tem de dobrar num canto, não. Tu vai entrar numa tesourinha, que é uma borboleta. Tu faz uma volta e aí tu vai fazer outra volta. Tu fica tonto. Sim, imagina. Sabe? Todo mundo que chega se perde na tesourinha. É por isso que eu botei tesourinha, porque é uma coisa que quem vai lá conhece. E tem várias. Muitas. É cheio de Aí tu tesourinha. vamos lá, Gabriel, que tesourinha, não sei. Exato. Como é que eu dou a mão? Em alguma delas eu tô perdida. O próprio brasileiro brinca, assim, tem a história do seu Antônio que até hoje tá numa tesourinha, não conseguiu sair. Isso. Ele tá lá, fazendo a volta. Porque não tem como dizer nem qual tesourinha tu tá, porque não Exatamente. não tem Para como. acessar uma quadra comercial ou residencial tem isso, né? E isso também faz com que a cidade tenha essa coisa de boemia, eu acho. Que é assim, por exemplo, eu moro numa quadra aqui, tá? Aí eu caminho um pouquinho, uma coisa interessante, tudo é público em Brasília. Então, tipo, acesso de prédio, ele é do poder público, são os pilotis que chamam. Todos os prédios são meio parecidos. Então, se eu quiser sentar na calçada do teu prédio, não é teu prédio, eu posso, ali é piloti. Então a gente atravessa o prédio dos outros, sabe? Caminhando. A gente vai atravessando. Então eu atravesso aqueles prédios e já estou numa quadra. Tipo, uma quadra comercial, desculpa. A minha quadra comercial, a da minha casa, ela tem uma parrilla argentina, um restaurante especializado em queijo, um restaurante chinês, um restaurante especializado em comida suína, uma boutique de carne,
uma pizzaria gigantesca e tal, isso numa quadra. Meu Deus! Sabe? O de porco é porco e chopp ainda, então é um lugar boêmio, assim. Aí tu anda um pouco mais, tu desce, aí já tem um que é uma De chopp ele deve conhecer uns quantos. né? Olha aí, ó, esse aí é bom. Os do show que ele deve ter o cartãozinho de fidelidade. Fidelidade. Marca 10 e ganhou. Manda um abraço pro Porte, se estiver vendo aí o Rafael, que é o dono, meu amigo também. Eu tô falando. Ai, desculpa. Rafael Raíra, esposa dele também. Brasília já está pequena. Né? Já os pouquinhos vai ficando. Mas falando em pequena, Gabriel, tu tem uma carreira de sucesso, né? A gente Vamos experimentar isso. chegou Ele tem. com Experimentar. novo num patamar muito Quer? que alcançou muita coisa. Qual é o próximo passo? O que tu almeja? Pois é difícil, né? Porque assim, a minha ideia hoje, agora a gente tem a Kátia como a eleição, né? E a ideia é tentar continuar no Senado, porque é um lugar que tu aprende muito, sabe? Eu agora há pouco tempo estava conversando com um colega meu de mesa, que trabalha comigo, ele é assessor legislativo, e a gente estava trabalhando em projeto de lei, sabe? Então, tipo, poucos lugares te dão isso. Claro, Né? sim. Ele que trabalha, eu só estava para apresentar para o senador. Sabe? Eu disse, cara, quem sabe a gente faz isso aqui, começamos a estudar junto para tentar fazer. Então, esse tipo de coisa, eu gosto muito do ambiente do Senado. A ideia é tentar continuar pelo Senado. E a gente continua, como eu falei antes, eu sou caro comissionado, é um nome que as pessoas ficam, meu Deus, esse monte de CC, esses fantasmas e tal. Mentira. Mas tem as pessoas que trabalham, né, que é o meu caso. Eu nunca tive uma indicação política para entrar nos lugares que eu tô, sabe? Tive convites, como eu falei, meu primo que me falou e tal, mas eu fui por causa da empresária. Depois, quando eu fui, foi porque eu conheci o político, conversei com ele, mostrei meu currículo e entrei. Então, e a minha ideia é seguir fazendo uma carreira assim. Todo mundo no mesmo saco, né? Não, tem muito funcionário. Gente, servidor público, respeitem e amem servidor público. Os bichos trabalham demais, assim, sofrendo uma pressão, às vezes, política que é gigantesca. Né? Então tem de tudo que é Claro. tipo como em toda a profissão, né? Foi Sim. mérito teu, né? Exatamente. Eu gosto de pensar assim. A minha ideia é essa, é tentar seguir trabalhando no Senado. E como tu sentiu políticos, né? na hora que tu foi para Brasília, entrou no Senado, viu todo aquilo, porque é gigante aquilo, né? Sim. E tá assim, porque era um mundo à parte, né? Sim. Como tu sentiu? O que tu disse? Daqui só subo, só vou. O que tu achou? O sentimento que tu teve? Uma coisa interessante, a gente sempre pensa na estrutura física, né? Só que a primeira coisa que decepciona em qualquer lugar maior é a estrutura física. Ah, mentira. Não, mas isso é sempre. Eu tinha um colega meu de jornalismo também, o cara mora em Portugal hoje, grande cara, o Lucas, que ele foi fazer um estágio na Globo. Aí eu liguei, e aí, velho, como é que tá? Cara, decepção, porque eu achei que era uma super nave. Sim, porque a gente acha, eu também achava que entra, por exemplo, o plenário do Senado é pequenininho, o da Câmara é maior. Ah. A Câmara são 531 deputados. Sim. E o Senado são 81. É bem, O Senado é 81 bem senadores, claro, então sim. é bem menor. Bem assim. menor. O que me deu, a primeira vez que eu senti essa coisa que tu fala... Deve dar um... Sim, não, assim, eu tô caminhando e aí, 2016, eu passo pelo Aécio Neves. Só que eu tava acostumado a ver na TV, coisa Sim. que loucura, a gente vai o cara aqui. O Lula também, né? Porque eu... Sim, o Lula eu encontrei com ele na comissão quando a Dilma foi depor, eu fui fazer, o que acontece? O plenário do Senado é um U, Sim, eu falei e sim. tal. A parte de cima, no formato de U, tem umas galerias e tal, onde ficam os fotógrafos. Eu fotografava também. Aí eu fui fazer umas fotos. Quando eu chego, era o dia do depoimento da Dilma. Tu tirava foto também? Sim. Tu era bombril. Sim. Mil e utilidades. Hoje eu sou videomaker. Ah, por favor. Eu faço tudo que precisa lá, a gente faz. Tá certo. Aí quando eu chego, tipo, tinha uma bancadinha de mármore aqui e as pessoas sentadas embaixo dessa bancada, assim, e de frente pro plenário. Sentei, cheguei pra fazer foto, tal, tinha um cabelo branco que eu não dei bola. Aí eu fui tentar descer um pouco a escada. Eu olho, era o Lula aqui do meu lado, assim, e o Chico Buarque do lado dele. Meu aí Deus! eu fiz um montinho e voltei assim. Eu não deu não, mas o Chico Buarque. Sim! Não, o Lula não era. Com todo respeito, mas não é. Eu achei engraçado que o Jacques Wagner, que foi ministro, acho que da Casa Civil, da época da Dilma, é senador hoje pela Bahia. O Jacques Wagner, ele tava parado ali, sentado também, e eu fiquei em cima dele, assim, tipo, né, fazendo minhas fotos. Ele vira pra mim, sou barbudo, né, de terno, barbudo e tal, ele olhou pra mim, como é que tá o nosso não sei o que e tal, eu fiquei olhando pra ele, assim. Aí ele se deu conta que eu não era, porque eu achou que eu era petista, eu tava de barba e tal. Pergunta pro Lula. Eu disse, não, ministro, eu não
Então, é isso, eu acho que as pessoas que tu vai encontrando. Isso. A Zileide da Globo. Primeira vez que ela veio pedir uma pauta pra mim também. Trabalha para o não sei que eu sou a Zileide. Eu sei, pai. Claro que eu sei. Né? Tá tudo certo. Esse tipo de coisa é bem bom, né? Sim, outro mundo. Quando tu começa a atender, sei lá, Bloomberg, Reuters, sabe? As agências internacionais também, marcar essas entrevistas. É muito legal. É outro mundo, né? Tu vai abrindo, tu começa a ter que dar satisfação, não tu, sim, no Brasil inteiro, tu começa a receber gente de tudo que é canto, né? E aí eu acho que isso que foi o que me deu o primeiro choque, sabe? Que eu me dei conta, assim, do que o pai aonde tu tá... Exatamente, o pai falou a diferença, né? Claro. Até no trato, quando voltei pra Porto Alegre, assim, as pessoas, sabe, muda um pouco. Outro dia, agora que tu falou meu pai, outro dia eu estava no escritório e ele bateu ali no meu escritório e disse, Paula, vem aqui um pouquinho correndo. Aí eu fui correndo, tipo, o que foi, Cláudia? Ele disse, olha aqui. Aí eu olhei, eu realmente, vou ser sincero, não entendia quase nada, né? Era todo mundo falando na vez, essa aqui o assessor é o Gabriel. Eu digo, pai coruja. Um dia ele bateu ali na sala e disse assim, tu viu o discurso da Kátia? Foi o Gabriel que veio e eu disse que foi o Gabriel que escreveu, não, ela falou que o Gabriel, acho que tu tinha falado pra ela que ela tinha que falar alguma coisa e ela seguiu aquilo que o Gabriel tinha falado. E veio contar. Ele fala, é bem coruja mesmo. Eu tava numa videochamada com ele. Orgulho. Ele é guru, né? Eu tenho orgulho dele também. Sim. Vai construir uma história muito bonita, assim, né? E a inspiração também, né? Sem choro. É verdade. Então, essa noite eu tava numa videochamada com o pai. A gente se liga pra conversar e tal. E nisso... Ele me disse que tu tinha ligado de noite pra ele. Ele me disse. E a senadora, ela tinha, no outro dia, ela ia participar da CPI da Covid pra interpelar o Ernesto Araújo. Isso, do Covid. Isso. E aí, quando eu falei pro pai, foi, o grupo começou a bombar aqui, a senadora não gostou das perguntas que tinham e vai começar agora a montar o negócio dela. E a gente foi até as 2 da manhã. Ele me disse montar, também. assim. Ele me disse e também. Aí, sim, ela falou o que ela quis, né? Aquela coisa. Mas a gente Sim. foi até as 2, orientando. Aí de manhã ela chegou. E daqui a pouco ela me liga. Ela normalmente liga pra minha chefe, não pra mim. Ela me liga. Ai, meu Deus. Aí eu atendi. E ela disse, não, Gabriel, essa expressão em inglês que tu botou aqui, o que era? Que era em cima de um artigo que o Ernesto tinha escrito. Eu disse, não, sabe, eu achei que interessante, não sei o que. Foi isso. Mas ela chegou lá e falou da forma dela e matou a pau, foi. A gente ficou em Trending Topics no Twitter o dia inteiro e até meio-dia do dia seguinte. Eram 130 mil menções ao nome dela. Meu Deus! Eu lembro que foi... Ela é fantástica. Repercutiu muito Sim. essa participação dela, né? Isso aí foi... E vocês têm que estudar muito, né, Gabriel? Sim. Dependendo do assunto. Era o que eu ia falar. Vocês sempre sabem o assunto antes... Era isso que eu ia... Ou vocês pegam tudo na hora? Seria maravilhoso. Teve um caso. Eu achei, né? Eu achei que não é tipo aqui que tu chega e manda tu escolher uma pergunta pra sortear. Que nem o Cláudio mesmo É tipo aqui, assim. Que é bota no mato sem cachorro, tô brincando. Teve uma situação... Nós pegamos que tem coisas que são mais profundas, né? Que vocês têm que ir mais... E assim, tu tem que ter muito timing, às vezes, para tu propor uma coisa. Por exemplo, teve uma vez que a gente estava votando, na época da Ana Amélia, voltei para lá, que a gente estava votando a PEC dos gastos, né? A PEC do teto dos gastos, que está valendo hoje e tal. E aí o PT era contra a PEC do teto dos gastos, porque ia congelar o valor para a educação e para a saúde, né? Dentre outras coisas. Sim. Então a senadora Gleisi Hoffmann foi para a tribuna e começou a criticar. Eu estava no gabinete, a senadora estava lá em cima, isso já era 11 da noite, no dia que a discussão foi longe. E aí ela começa a dizer que os senadores tinham que, ao invés de ficar querendo mexer no salário do povo, não sei o que, meu Deus, sim. tinham que mexer no seu próprio salário. E diminuir o número de assessores. Diminuir em 10, em 15, não sei o que. A Ana Amélia, na época, ela usava 30% de todo a verba parlamentar que ela tinha. Ela devolvia 70% dos cofres da União. Aí, na hora que eu vi isso, eu vi ela batendo. E elas gostavam de fazer o confronto político, as duas, sempre fazendo confronto. Liguei para a assessora que estava com a Ana Amélia na hora. Falei, senadora, viu? Não, a senadora estava no cafezinho ali, tá voltando. Avisa para ela que eu estou fazendo o levantamento, pede para ela se inscrever. Que eu tenho uma coisa boa para ela falar. Então, eu fui lá, entrei
no acesso que a gente tem lá para ver da transparência, né? Olhei quantos assessores tinha cada parlamentar. Eu ia te falar, tira um, mas a mim tu não me tira. Exato. Tira da fulana, eu não saio. Gente, era um número pequeno, não tinha problema. Aí eu fiz um levantamento para ela e levei de todos os senadores e tal, principalmente do partido da senadora tá falando, e da senadora, quantos tinham. Claro. Eu falei, senadora, ó, aqui, ó, a senhora tem não sei quanto por cento a menos, ela tá falando isso, que é para diminuir, mas olha o número dela, Tem olha menos o número que... do colega dela, do não sei o que, do não sei o que. Na média de todos é tanto. Isso tu tem que fazer na hora. Eu fiz correndo, e Ah, subi correndo para É que entregar. tu tem que estar atento sempre, Sempre. né? E vão surgir Isso. coisas assim, no Não, momento. E acontece brigas assim que tu tá louco de vontade de falar e de querer explicar alguma coisa e não tem como. Não. Entre os, eu digo entre os senadores e Sim, coisas. sim. Não, o máximo que a gente faz é depois chegar e falar alguma coisa. Tipo, deu algum problema. Tu viu que o senador tinha razão de alguma coisa, Aham. que não falou ali, tu vai, entra. Às vezes só um papelzinho, entrega um papelzinho, ou manda no celular, dependendo de como é que é o parlamentar, se ele é mais ativo no WhatsApp. Sim. Manda no WhatsApp e avisa. Sim. Aí ele vê se vai querer de novo, mas no meio do negócio não. A Nádia mandou um recado que para eles comerem mais sanduíche e beberem mais. Ah, minha amiga, vamos comer mentira. Beber eu não bebo. Eu não bebo. Tampou. Gente, são 8h06. Hein, Bruna, eu quero dizer que eu acho que tu tens que sortear hoje mesmo, fazer Essa. essa pergunta, porque é em homenagem ao Dia dos Avós e são bolos, tortinha de Gabriel, a limão. pergunta é contigo. Faz Ah, é a outra. comigo de É novo? contigo, hoje é O contigo. convidado é tu, Tem que ser para os o avós, convidado é você. né? Sim. Para os avós, tá? Alguma coisa relacionada à avó, então, meu Deus. Complica a vida. Uma pergunta, só que o brinde é para... Ah, não, para os avós, claro. Assim, Não, eu não. vou voltar para Brasília, então. Que fica muito mais fácil. Eu acabei de falar aqui, pode ser quantos pode ser quantos deputados tem na Câmara de... Os senadores, talvez, eu acho que é melhor. Não será? Mas... Pode ser. Mais Vamos lá. fácil. Quantos... Senadores, né? É, eu acho mais- Então tá, quantos menos. senadores tem no Senado Federal? Isso. É isso. E me diz uma Podia coisa perguntar assim, quantos ó. morreram de Covid. Ah, isso eu ia Quero perguntar. Isso eu ia perguntar se teve muita... Nós perdemos 3 senadores. Meu Perdemos 3 Deus. senadores. O caso mais emblemático foi do Major Olímpio, que era um cara de São Paulo, Sim. extremamente ativo. Ele entrou na onda bolsonarista, ele já era deputado federal. Né? Cara muito combativo. Bem como a doutora Nádia nos mandou beber. Vamos, seguimos. E ele era um cara muito combativo e ele estava numa mudança de linha de raciocínio muito interessante. Ele estava saindo da base do Bolsonaro, não estava mais apoiando o Bolsonaro, ele estava, sabe, um cara que com suas convicções, ele era o cara da arma, do não sei o que, mas estava mudando de ideia. Tava, que nem a Soraya Tronic que está hoje, estava muito interessante de acompanhar. E aí ele pegou a Covid, a gente tem lá de vez em quando o esforço concentrado, que chama, que é quando abre o Senado, aí os senadores têm que ir presencialmente para a votação secreta. São poucas votações secretas que tem que fazer ainda. Aí se abriu, foi aquele monte de senador e 3 pegaram Covid na época. Se eu não me engano, o Lazer Martins pegou. Acho que era o Lazer Martins, ele e o Alessandro Vieira. E ele não aguentou. Foi pro hospital. Um cara Bah, que novo, um cara não tinha triste. 70 anos, 60 e poucos anos, policial, Amiga. sabe? Um cara ativo, né? 81. Opa, olha aí, lá. Silvia Moraes, 81. Parabéns, minha amiga Silvia. De novo. Ela assiste sempre. Ela Sempre, ganha no Paddle, Ela sempre. ganha aqui. Nos ganhou no Paddle, agora a próxima eu vou te pedir para deixar ganhar e aí eu te dou o presente, senão eu não te dou o presente. Essa é a Silvia Vamos Moraes que trocar. tá montando agora um barzinho, né? Só com o que ela tá ganhando aqui. Deve ser, né? Ela tá Porque montando ela uma ganha, ela sempre ganha, é. Mas é porque ela sempre está com a gente. Coisa boa, Sempre coisa participando. boa. Muito obrigada, Beijo, Silvia. Silvia. Obrigada. Um beijão. Produto perecível, assim que enquanto antes puder vir buscar, melhor, né? Já sabe o endereço, a gente vai estar aqui para te receber. E outra consulta, assim, rapidinho. Bora lá. Tu tá no Senado, tu tá trabalhando no que tu gosta, Uhum. tu tá realizado, né? Sim. Imagina tu seguir no Senado, mas voltar, eu sei que é impossível, mas eu tô fazendo sair de Brasília. Voltar para Rio Grande do Sul. Tu acha isso possível? Não,
assim, o que acontece? Impossível Gostaria- não é o Senado com... Não, mas assim, eu não tô falando do Senado, eu sei que não, mas eu digo, tu te vê voltando para o Rio Grande do Sul, ou não? Então, o que acontece? Hoje eu tô... É uma mudança de vida, né? Exato, a gente chega numa fase da vida que a gente começa a querer viver as suas próprias coisas. Isso. Quando tu é criança, adolescente, tu é jovem, tu vai vivendo muito a história dos teus, né? Isso, Tu tá aqui por causa isso. da proximidade com a família e tal. Isso. Eu fui numa busca de outra coisa. Isso. E acabei achando uma cidade que me abraçou de uma forma... Eu amo o Isso, Brasil. Eu isso. acho que assim, tu quer segurança brasileira tem, tu quer trânsito bom brasileiro tem. Brasília tem um segurança. clima demais. Eu achei que demais. não era, O sabe? plano piloto, que é onde eu moro, Sim. que é onde está o Congresso, está todo Sim. mundo, lá, eu vou te dar um exemplo, em Porto Alegre, todos meus amigos ou foram assaltados ou tiveram algum amigo assaltado. Todos. Não Absolutamente gosto. todos. Brasília, eu nunca Eu achei ouvi que era falar de igual. assalto de amigos meus. Sabe? Tu ouve às vezes que numa cidadezinha satélite, que a gente chama, seria como Sim. Porto Alegre, cidades menores, que acontece alguma coisa. Mas no plano não tem. Então é isso, Brasília me dá uma qualidade de vida hoje que é difícil de encontrar. Eu penso assim, por família, daqui a pouco acontece alguma coisa, tem que cuidar de alguma coisa e tal. Eu Não, penso claro, em responsabilidade. aí é diria, diferente. né? Mas hoje, por vontade própria, Não. né? Não. Não. Porque eu sempre tive curiosidade também de conhecer novas culturas, conhecer o Brasil, e Brasília é isso. Eu morei uma época, eu dividi uma casa com 2 amigos. Um era capixaba, o outro era pernambucano. E isso é a vida de Brasília. É. Tu tá sempre com gente do Brasil É inteiro. diferente. Eu tenho uma banda que até morreu o baixista, mas o resto nós éramos eu, gaúcho, De Covid? um Não. carioca. Não. Ah. Graças a Deus, assim, enfim. Sim, vamos estar fazendo. Não Não veio não foi o coração, coitado. Ai, coitado. Mas, É que o Covid tá tão em alta que a gente já acaba perguntando se é Covid. Tudo é Covid, coisa horrível. Não, era um baiano, que era ele, um carioca, um paranaense, um mineiro e eu, na banda. Imagina. Era uma mistura. Era uma mistura total. Exatamente. Então Brasília dá isso, sabe? Por isso que hoje eu não penso isso. E a banda? Vocês É uma tragédia. É uma tragédia. nunca filmou É uma uma... tragédia. Não, tu sabe que meu irmão morava em Floripa e ele também tinha. Um dia ele me mandou um áudio da banda. Eu não ouvia nada, não sentia nada. Pra mim aquilo era um barulho. Eu digo, que lindo, tudo. E ele vai cantando. Eu digo, que é isso? Aí ele falou, eu digo, me imagino que isso deve ser. Todos cantando. Nossa banda, eu acho que é o único caso de banda que se der certo, tipo, consegui fazer sucesso, acaba a banda. Porque todo mundo, tipo, eu e o baterista somos do Senado, os 2 guitarristas eram do Banco do Brasil, concursados, e o baixista era da Caixa. Sim. E tal. Então todo mundo tinha um salário ali ok. Claro. Então, que não vai ganhar com a música. Então começou a dar certo a música, a banda acabou. Acaba, meu irmão eram todos engenheiros. E ele me disse, olha os inimigos do HP, eu digo, foram os únicos. Só que vocês não tem futuro nessa situação. Era feia a coisa. Era feia a coisa. Ninguém entendia nada. E tu dava apoio, né, pelo visto. Não, e ele fanático, cantando em inglês, ninguém entendia nada, fechava até os olhos. Eu digo, não, meu Deus, imagina eles também, imaginava. Eu digo, deve ser uma descontração, né? Sim, não é bom. Se descontrair e poder passar um momento diferente, né? Era a nossa pelada, a gente brincava. Isso! Aquela coisa do futebol, ninguém gostava de futebol da banda, então a gente ia. Era o nosso futebol lá, era pra dar essa acalmada. É uma relaxada, é um Sim, escape, nossa, né? tal. Mas sabemos que tu gosta de pádel, né? Tá. Mas vamos ter que jogar um Não, isso é uma joguinho? tragédia. Não vão... O que acontece? Ó, nós vamos a 3 horas de programa. Eu sempre tive problema no ombro esquerdo, tá? Momento médico agora. Mas tiver tu é... Não, sou... Acompanha que é horrível a história, que eu sou destro. Ah, tá. Então, por ter 20 anos que eu tenho problema no ombro esquerdo, nunca operei. Aí eu nunca fiz esporte, nenhum outro esporte. Eu surfava quando era adolescente, morava na praia. E por causa do ombro esquerdo. Quando eu vim visitar o pai, no ano passado, eu descobri o padre. Sim, já conhecia. claro, sim, ele tá machucado agora. Exato. Então, aí ele me levou pra jogar, comecei a jogar, fui a Brasília. Lá é um esporte que tá começando ainda. Tá muito incipiente, tem 2 quadras num lugar só. Sabe? Muito gaúcho lá. Quem começou foi um espanhol, um basco, que foi pra lá. E é o que a gente tem. Aí eu comecei a jogar, enlouquecido, faceiro e tal, me achei, vou jogar mal. Aí investi em raquete, comprei a melhor raquete. Ai, meu Deus! Guria, e machuquei o ombro direito. Não! Jogando, Natal todo mundo que tá vendo joga também. Natal da batida de reversa. sabe? E aí é que assim, ele deu um estralão, assim, um barulho. Aí eu fui no médico, o médico mandou fazer fisioterapia, não sei o quê. Abandono o pádel. Aí, não mandou abandonar nada. Eu fiz tudo e vim pra cá. Aí fui jogar agora com meu irmão.
com o Bernardo, aluguei uma quadra pra gente, só pra eu testar, assim, aí eu tava jogando tranquilo, muito bem não, que eu jogo mal, mas o braço tava indo até que eu fui fazer jogar de revés, e aquela dor gigantesca, 2 vezes tentei, aí não dá mais. Vou voltar, vou ver com o médico o que é, mas Sim. eu acho que... Não é pro pádel. Não, eu passei 20 anos sem poder fazer esporte, aí eu descobri um esporte que eu posso usar esse braço e não dá também. Continua com a banda. Exatamente. Sinal de Deus falando, Gabriel, esporte não é pra ti, vai fazer música. Segue na banda. Vai tomar cerveja, Vai exatamente, aí não machuca. É claro. O problema é o padre que cumpre com a minha vida. E algum conselho que tu quer deixar para as pessoas de toda a tua trajetória que, se a gente vai ver, quantos anos tu tem? Eu tenho 35. É uma trajetória pequena, mas é uma trajetória de sucesso, né? Porque é uma trajetória, de realizações, né? Sim. Eu acho que, eu considero que eu acho que as gurias também consideram que é de realização. Algum conselho que tu quer deixar para os adolescentes, para as pessoas que talvez às vezes não, assim como tu duvidou e teve teu pai que te disse vai e tu foi, que tu acreditou nessa pessoa que tinha uma bagagem, que tinha um... E às vezes tem pessoas que não têm, né? Sim. Essas pessoas que ajudam. Então, algum conselho que tu deixa para eles? Eu acho que assim, uma coisa que eu levo muito pra minha vida, pra tudo que eu faço, é assim, ó, que é uma máxima de festa, mas enfim, que ela funciona pra tudo. Que maravilha! É o seguinte, a gente nasce sempre com a possibilidade do não. A possibilidade do sim era muito mais difícil para tudo. Quer emagrecer, o não é mais fácil. Meu pai... O sim vai depender do teu trabalho, do não sei o que. Do teu esforço, da tua dedicação. Então, assim, tudo é possível não. A gente sabe que não é tudo possível. Mas insiste antes de desistir, sabe? Vai, dá mais uma tentada. Foi como eu fiz ali, tipo, uma coisa diferente, que eu achava que não ia ser para mim. Né? A Brasília não, então, vai, sabe? Tenta, dá uma oportunidade para as coisas. Não desiste na primeira. Eu acho que esse é o negócio, né? Exato. Porque é tão fácil desistir, né? Coisa mais fácil que tem. É a coisa mais fácil. Né? Insistir é que não é. Então, bora insistir. Ainda mais hoje em dia que tá tão mais fácil tudo, né? Com internet, com rede social. Tu tem conhecimento na palma da mão para tudo que tu quer. Tu consegue te vender de uma forma melhor também, né? Tu consegue descobrir novos... Ainda mais isso. Hoje em dia a gente está descobrindo um monte de caminho novo que não tinha. Hoje tem Uber, hoje tem a pessoa que é digital influencer, que nem a Bruna. A gente tá no mundo novo, então bora acreditar. Você vira nos 30, né? Exato. Agora é assim. Eu troco direito pelo... E por que não? Então é isso, bom. Gente, muito... A Silvia e o Jorge comentaram no mesmo instante, então... Qual é o Jorge? A Silvia e o Jorge comentaram... Mas qual comentário entrou primeiro? A Silvia. Então é ela. É ela, sim. Mas o Jorge segue tentando, não abandona a gente. Insiste. O Jorge mostrou que ele tentou umas 2 vezes, errou, foi. Que ele também. É verdade. Próxima segunda, Jorge. Tem mais brindes. Tem mais brindes. A Nádia vai estar aí. Vamos ir encerrando por aqui? Vamos encerrar, então. Vamos agradecer, né, aos nossos patrocinadores dos brindes dessa noite, Zucker House, Yuri's Free Shop e a querida Sandra, que está sempre presente conosco também. Karen Morales, obrigada. Karen. Vamos agradecer ao Gabriel, então. Sem dúvida. Muito obrigada. Foi uma noite muito boa. Disponibilizar o teu tempo, que eu sei que é curto aqui no Sul, ele vem. Estou à disposição de vocês. Agora com o Dr. Cláudio, estamos esperando o churrasco. Estamos esperando o churrasco para comemorar o podcast e a vida do Gabriel. Queria aproveitar rapidinho e agradecer a vocês, tá? Dar parabéns. Parabéns pra ti. Ah. Tava nervosa. Hoje pela primeira vez. Falta uma amiga, né, Foi muito bem. Parabéns, Paula. Muito obrigada. Esse caminho aí, se tu quiser um dia seguido, tá? Eu vou pra Brasília. Pelo menos o barzinho te apresenta. Né? Olha aí. Eu acho que eu vou pra te acompanhar. Vamos todos pra Brasília. Parabéns a Camila também. Eu acho que tem que aumentar essa mesa aqui pra botar a Camila. Eu acho que ao invés de pode 4, ser. Eu acho também. É muito bom. Quando precisarem, estou à disposição. Quero coisa que precisar lá de Brasília. Muito bom. Alguma informação para agregar bom. aqui, lá dentro do Senado, da Câmara, ou de algum boteco, só avisar. O Gabriel vai receber o mimo da Sandra Brigadeiros. Maravilha. Bate aqui. Que beleza.